Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos testar mais uma chave de impacto, dessa vez a chave de impacto da OZ, que vem com bateria, promete ter 340 Nm, tem 6 meses de garantia e está com preço muito bom. Chave de impacto é fundamental para você que quer soltar parafusos de forma eficiente e rápida, para você que trabalha com mecânica automotiva, para soltar parafusos de carro, moto, o parafuso do semi-eixo ali da ponta da homocinética, para poder desmontar máquinas, para poder trabalhar com bicicletas. Tudo onde tem parafuso grosso, grande, pequeno, que precisa de força para soltar, essa ferramenta ajuda muito a você não ficar se machucando e sofrendo à toa. E esse vídeo vai ter um teste bem diferenciado, galera, porque eu comprei há 1 ano e 9 meses atrás essa daqui, essa chave de impacto da OZ também, que só mudou a cor, aparentemente é a mesma ferramenta, nós vamos desmontar para ver. E durante esses 1 ano e 9 meses, eu utilizei muito essa chave de impacto para soltar diversos parafusos, fazer muitas manutenções no meu carro. Então, depois de 1 ano e 9 meses, será que ela continua boa? Agora, será que essa daqui vale a pena? Ela tem força? Vamos ver ela por dentro? Tudo isso no vídeo de hoje, bora lá! Tá aqui a caixa dela, galera, ela é uma chave de impacto de 20 volts, tem indicador de nível de bateria nela, acompanha maleta, uma bateria, um carregador e também 4 soquetes de 17, 19, 21 e 22 milímetros. Possui 6 meses de garantia. Eu tinha dito 340 Nm, mas na verdade ela promete 430 Nm de torque. Vamos testar isso. RPM até 2.400. Essa é a maleta dela. É uma maleta um pouco mais molenga, tá? Mas, para guardar a ferramenta até que vai. O manual da própria ferramenta mesmo, em português, isso é legal. O modelo dela é o CH3500, diz que a bateria tem 4.000 mAh, vamos testar. Taxa de impactos, 3.000 impactos por minuto, que é o quanto ela bate no martelete lá para poder fazer ela ter força para soltar o parafuso. Tempo de carregamento de 1 a 2 horas, vamos testar também. E o carregador é bivolt. Esse daqui é o carregador dela, com esse conector. Promete fornecer 21 volts até 1.2 amperes, também vamos testar. A bateria dela é uma bateria com plástico razoável, não tem indicador de carga na bateria, porém tem na ferramenta. Padrão de encaixe Makita 18 volts, isso é muito bom, caso você tenha baterias Makita original e queira utilizar nessa ferramenta, vai funcionar. Ou tenha outras ferramentas chinesas com padrão Makita que encaixando aqui também vão funcionar. Terminal positivo, negativo e um terminal auxiliar de carga. Esse outro terminal é para conectar o carregador. Enquanto a luz do carregador estiver vermelha, está carregando, ficou verde, carregou a bateria. A trava funciona bem e o encaixe na ferramenta, vamos ver. É bom, não tem folga, entra até apertadinho. Realmente acompanha os 4 soquetes, não são soquetes de alta qualidade, tá galera? Comparados com de impacto de marcas famosas aí e mais caras, porém são soquetes de impacto que dão conta do recado. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho uma dessa daqui já faz 1 ano e meio, com esses mesmos soquetes e ainda está muito bom. Acompanha também 2 O-rings, 2 pinos trava para pôr aqui no meio. Esses pinos é só para evitar do soquete ficar saindo nessa direção. O pino trava o soquete no eixo e esse O-ring vai aqui só para evitar que o pino saia. E aqui a ferramenta. Tem uma pegada bem legal, tá galera? Confortável, tem uma parte emborrachada aqui. A parte da injeção tem uma emenda muito boa. Aqui eu já vi um defeitinho na injeção, ó. Tem um defeito aqui, mas é uma emenda boa. Tem um pouquinho de rebarba aqui. O plástico no geral é muito bom. A chave de reversão é bem confortável e não atrapalha o dedo aqui. No meio ela trava? Trava também. Isso é muito bom para evitar que dentro da caixa de ferramentas ela fique acionando, gastando sua bateria. LED indicador, parte de corpo de alumínio, muito interessante, né? Como quase todas. Motor brushless, com certeza. Aqui são os LEDs indicadores de velocidade baixa, velocidade alta. O nível da bateria, são 3 LEDs que indicam o nível. E um botão para selecionar a velocidade e também uma função automática que eu não sei se ela tem para na hora de soltar parafusos ela parar automaticamente ao perceber que o parafuso ficou solto, né? Que ele perdeu, ele ficou sem torque. Conector da bateria com terminais de boa espessura, banhados a níquel para não oxidar. Tem uma alça para pendurar ela. E na etiqueta desse lado nenhuma informação, desse outro lado somente o modelo. Bora ver qual é o ruído dela, se ela está funcionando certinho, sentido horário, ó. Velocidade baixa e alta. Baixa. Ela para bem rápido, ó. Ela tem um sistema de parada. E o gatilho é progressivo, vamos ver. Velocidade mínima.
Tem uns 5, 6 níveis de velocidade no gatilho. Na velocidade baixa ela fica mais precisa, ó. É um gatilho bem gostoso de apertar, não é duro, não fica travando. Tem uma linearidade boa até, bem balanceada na mão, galera. Esse LED indicador dela não é um super LED, mas ó, quebra um galho do caramba, né? Revertendo. Se ela tá no sentido de giro de apertar, aqui ó, eu só consigo mudar a velocidade máxima ou mínima. Agora, se ela tá no frouxar, ela sempre vai trabalhar na velocidade máxima, ó, acende os dois LEDs, porém, quando eu clico, acende esse LED, que é o parada automática do parafuso. Quer ver, ó? Perceba que eu não vou soltar o gatilho, ó. Ela liga, vai soltando o parafuso e quando ela perceber que o parafuso perdeu o torque, né, que tá frouxo, ela desliga automaticamente para você não ficar girando o parafuso ali na rosca, sendo que ele já tá solto, né, ficar girando à toa. Ela percebe isso através da medição da corrente do motor. Enquanto o parafuso tá pesado, a corrente é alta. Assim que ele fica frouxo, a corrente do motor é baixa e ela identifica. Bora ver como que ela é por dentro? É interessante depois que tira a parte da bigorna aqui dos impactos, ela fica bem leve mesmo. Claro, sem a bateria também. A carcaça dela tem uma borracha com uma espessura boa, então ela tem injeção da borracha mesmo, dá para sentir. Apoio reforçado nos rolamentos do motor, isso é muito bom. É uma carcaça plástica que eu consigo torcer um pouco mais, tá? Ela não quebra fácil, mas eu consigo torcer um pouco mais. Isso eu tenho visto muito em chaves de impacto, isso é bom, porque como ela vibra bastante na hora do impacto, se o plástico fosse muito rígido, ele iria trincar a médio e longo prazo. Dá para ver que o motor realmente é brushless, é muito bom isso porque o motor brushless, se comparado com o motor de escovas tradicional, tem uma vida longa maior, porque não desgasta a escova, ele tem maior potência pelo seu tamanho e ele tem maior eficiência energética, ou seja, com a mesma bateria, esse motor consegue realizar mais trabalho que o motor escovado. O fio tem uma isolação grande com espaguete termorretrátil, é preso aqui justamente para ele não ficar vibrando e acabar quebrando o fio. Legal ele ter esse capricho a mais. Vamos ver se o fio realmente é de cobre ou de alumínio banhado a cobre. O fio realmente é inteiro de cobre, galera, ponto pro motor. O motor sendo de cobre puro é muito bom. É bom porque o fio de cobre puro, para o mesmo comprimento e espessura do que o fio de alumínio, ele tem menor resistência elétrica. Portanto, ele aquece menos com a mesma corrente elétrica percorrendo ele e ele também consegue gerar um campo eletromagnético maior. Com isso, esse motor, para o mesmo comprimento de fio, trabalha mais frio e mais potente e ele pode ser menor. Dá para ver que o motor não tem nenhum sensor Hall, ou seja, ele não possui encoders. Se ele tivesse encoders, ele teria mais torque em baixas rotações, assim como em altas também, e ele teria mais precisão no ajuste da regulagem. Porém, numa chave de impacto, essa precisão na velocidade não é tão importante assim. Afinal, você precisa de toda a força para afrouxar o parafuso, que você não sabe o torque que ele está apertado, e na hora de apertar você controla o tempo na qual você fica pressionando o gatilho para tentar controlar de certa forma o torque na saída. O rotor é feito com ímãs de neodímio, ó, são ímãs muito fortes, por isso que esses motores têm tanta força, galera. Engrenagem de saída de metal, eixo de metal rolamentado nas duas pontas. Ele tem uma hélice para gerar o vento para refrigerar o motor de plástico. Possui marcas de balanceamento, ou seja, houve uma preocupação em balancear esse rotor para ele não vibrar tanto. E para a gente poder comparar com outros motores, o diâmetro dele é de 26 milímetros. A área útil do campo magnético aqui é de 19, 20 milímetros. Já deu para ver que o rotor é maior do que o rotor do motor da chave de impacto Pro Euro que nós testamos aqui no canal. De diâmetro, os dois são iguais, 26 milímetros. Agora, esse tem maior área útil magnética aqui, ó, 20 milímetros contra aproximadamente 15,2 do outro motor. Já o estator tem 48 milímetros, mesmo diâmetro do estator da Pro Euro. Já a largura do estator é de 19,7 milímetros contra 14,7 da Pro Euro. Então esse motor é maior do que da chave de impacto Pro Euro. Ela vai ter mais força do que a Pro Euro? Não sei, vamos testar, porque a força dela não depende só do motor, depende de todo o conjunto mecânico. O gatilho possui um guarda-pó de borracha muito bom para proteger ele contra poeira,
que normalmente tem dentro de oficinas. Tem uma preocupação com a questão da vibração, com resinas para proteger os cabos, além de entrada de poeira. Essa é a placa controladora, que pega a tensão contínua da bateria e gera a tensão trifásica para o motor. Também tem uma preocupação com aquele conector para ele não soltar com a vibração, e o corpo não é de alumínio. Se fosse de alumínio, teria melhor dissipação térmica. Porém, galera, chaves de impacto não abusam tanto da bateria, não tem tanta potência assim, porque ela aproveita, ela acumula energia mecanicamente para soltar o parafuso. Vou mostrar para vocês. Então, o fato de não ser de alumínio é normal nessas chaves de impacto. Esse case aqui é totalmente de alumínio, é embuchado, tá? O eixo é embuchado, não é rolamentado. Todas que eu testei até hoje são assim. Tem uma roelinha de plástico para amortecer e eliminar o atrito, isso é legal. Parece ser feito de um metal bem duro isso. A durabilidade, só com o tempo para saber, né, galera? Pelo menos tudo é metálico, engrenagens metálicas, eixo metálico. Essa base aqui é rolamentada, legal que tem O-rings para vedar, para não sair a graxa e para não entrar sujeira, muito bom. E uma coisa curiosa que eu achei bem legal é que além dessa bucha aqui ter uma área grande, acredito que eles botam bucha aqui ao invés de rolamento, justamente porque como isso recebe impacto, não só axial, como que se traduz em uma força lateral aqui, a bucha talvez aguente mais impacto que o rolamento, que as esferas do rolamento, como são muito duras, elas podem trincar de repente. Mas olha só que interessante, tem uma vedação como se fosse um feltro aqui, ó, para impedir que a poeira entre pelo eixo lá para dentro. E entra aqui, ó, entre o eixo e a bucha e começa a lixar isso dando folga. Legal isso daqui. Vamos ver o peso da bigorna. 281 gramas. O peso da bigorna é muito importante para determinar o torque máximo de aperto dela ou de soltura. Como que funciona essa chave de impacto? O motor gira aqui, que gira essa redução planetária, que diminui a rotação do motor e aumenta o torque de saída. E enquanto não tem força aqui no eixo de saída, o eixo vai girar na mesma velocidade que a bigorna. Assim que começou a pesar o eixo de saída, porque está conectado um parafuso apertado, graças a essa mola, essa bigorna começa a escorregar, ela acumula energia cinética. Então o motor tem tempo de girar essa bigorna muito rápido para daí ela vir, ó, dar um impacto. Ela escorrega, acumula energia e dá um impacto. Por isso que o motor pequeno consegue soltar um parafuso muito apertado. Porque o motor tem tempo de acumular energia cinética aqui na bigorna, que vai ser dada pela velocidade de rotação e pela massa dessa bigorna, para acumular energia para daí bater, tanto para apertar quanto para soltar. Tô deixando um vídeo aí, galera, que mostra exatamente o funcionamento dos impactos na hora de soltar o parafuso. E por isso também que o perigo de machucar o pulso é praticamente zero com a ferramenta dessa, porque não tem força exercida no pulso. Você consegue apertar um parafuso de 300 N segurando com 2 dedos. Justamente porque o eixo de saída não é ligado diretamente ao eixo do motor. Ele consegue se soltar e dar impactos. Para saber a durabilidade desse conjunto, nós podemos abrir essa daqui que eu comprei há 1 ano e 9 meses atrás e soltou diversas vezes a roda. Umas 15 vezes já soltou roda, já soltou a porcona do semi-eixo, porque eu troquei o rolamento do meu carro, já soltou o parafuso do agregado, já soltou diversos parafusos, galera, muitos e muitos parafusos. Ela tá até com uma marca aqui, porque ela ficou apoiada em alguma coisa enquanto ela vibrava e soltava o parafuso, acaba comendo, né? Ah, Marlon, se ela soltou tanto parafuso assim, por que ela tá tão conservada? Porque eu cuido muito bem da ferramenta, galera. Eu sempre limpo após o uso, cuido para ela não ficar esfregando, mas ela sim tem algumas marcas de uso. Eu vou fazer um vídeo mais completo comparando, mas já dá para ver aqui que a vibração acabou desgastando superficialmente aqui a lateral da bateria. Mas vamos ver o conjunto mecânico, que é o que me importa. Aqui já dá para ver uma graxa diferente, por quê, galera? Porque eu já abri para dar manutenção, tá? Fui eu que lubrifiquei dessa forma aqui. Não precisa tanto excesso de graxa assim, mas eu queria aplicar uma graxa boa. Então eu já fiz uma limpeza, já dei manutenção, porque eu gosto muito de fazer isso. As engrenagens continuam com os dentes bem padrões. A bigorna praticamente não tem marca nenhuma de impacto nos dois lados. Esse eixo também não tem muito desgaste, aparentemente. O eixo de saída também não tem praticamente marca nenhuma de impacto. Dá pra ver que é tudo as mesmas peças, galera. Ó, tudo igualzinho. Até essa arruela aqui, ó. A parte de plástico aqui, a parte de plástico lá, é tudo igual. Vamos ver se tem folga aqui na bucha? Tem uma leve folga que é natural já da própria ferramenta. Ó. Praticamente nada. Vamos comparar com a folga dela nova. Eu diria que aqui tem um pouquinho mais de folga, mas quase nada. Engrenagem do motor, engrenagem externa da engrenagem planetária também estão muito boas. O rolamento aqui também, ó, não tem calo. O plástico dela tá muito bom.
O motor, ó, funciona muito bem ainda. Eu vou fazer um vídeo dedicado mostrando tudo, a diferença depois de 1 ano e 9 meses, mas já deu para ver, galera, que com esse uso que eu tive, a ferramenta praticamente está como estava. Claro que foi uma ferramenta cuidada e foi utilizado menos do que dentro de uma oficina mecânica, porém foi bem usado. Se você ainda não se inscreveu no canal, galera, já se inscreve e curte aí, porque aqui a gente testa a ferramenta e compara de verdade. Agora bora montar tudo de novo. Com relação aos soquetes, esses são os soquetes novos e esses são o que eu tenho há mais de 1 ano e 9 meses. O que eu mais usei foi o 21, que é justamente o parafuso da minha roda e que bate com outros parafusos do carro. Dá pra ver que eles já foram bem utilizados, galera. Você percebe que eles deformaram um pouco, mas ó, ainda estão muito bons. Não trincaram, não perderam a forma. Essa parte aqui já dá pra ver que começa a entrar mais folgado na máquina, mas ainda funciona muito bem. Então não são soquetes profissionais de impacto com alta durabilidade, mas quebram um baita de um galho. Vamos medir o RPM, ela promete 1.900 RPMs em velocidade baixa e 2.400 em velocidade alta. Modo apertar, velocidade, vamos colocar na mínima primeiro. 1876, ela promete 1900, está um pouco abaixo, mas bem próximo. Velocidade máxima em aperto. 2.645, ela prometia 2.400, está acima do que promete, legal. Frouxar, só tem velocidade máxima. 2.642. Teste feito com a bateria totalmente carregada. E aí, galera, será que ela consegue soltar o parafuso da roda num carro? Vou usar o próprio soquete dela, 21 milímetros, ó. Entra bem apertadinho, né, que é novo. Todos os parafusos da roda do meu carro eu sempre aperto com 120 Nm. Então eles estão torqueados com o que o próprio manual do fabricante pede. Agora, o seu borracheiro pode ter metido a pneumática aqui e apertado o parafuso em 200, 300, 400 Nm. Não dá para saber. A maior parte do pessoal que trabalha em oficinas mecânicas não utiliza o torquímetro, infelizmente. Então pode ser que ela não solte, mas justamente porque o torque está errado, está muito alto na roda. Então aqui eu tenho certeza que todos estão com 120 Nm de torque. Modo soltar, ele já fica na velocidade máxima. Bora ver? Super rápido. Na hora de colocar o parafuso, sempre faça as primeiras roscas com a mão para você não vir com a parafusadeira e acabar não sentindo que ele entrou errado, porque a parafusadeira de impacto, né, a chave de impacto, ela é muito forte. Bora apertar com 120 Nm de torque. Bora soltar agora, mas com a função de parar automaticamente, ó. Perceba que eu não vou tirar o dedo do gatilho. Parou? Vamos ver? Ó. Faltou alguns fiozinhos de rosca para soltar. Na verdade, faltou o quê? Faltou uns 5, 6 fiozinhos de rosca. Vou apertar de novo. Função automática de novo. Faltou um pouquinho. Agora soltou. Tem algumas chaves de impacto que soltam um pouco mais a porca, né? Nesse caso aqui você precisa soltar um pouco com o dedo. Mas pelo menos você não corre o risco de ficar soltando o parafuso com ele girando em falso ali, comendo um pouco a rosca. Então, ela solta tranquilamente parafusos de rodas de carro. Tranquilamente mesmo, não dá nem puxeira. Vamos começar colocando parafusos soberbos na madeira. Esse daqui é um parafuso de 4,5 por 60. Essa da OZ não tem o furo sextavado 1/4 no eixo, como da Proaero, por exemplo. Mas você pode utilizar um adaptador de meia para sextavado 1/4 ou fazer que nem eu. Nesse caso eu estou utilizando um adaptador de meia para 3/8 da Robust e aqui um bit PD2 da SATA para PH2, para Philips. Então é 3/8 para Philips PH2. Madeira cambará de dureza intermediária 5 cm por 10 cm. Modo aperto, velocidade mais lenta, galera. Vamos ver na velocidade mais lenta. Coloco o parafuso todo sem dificuldade, porém de forma mais lenta. O bom de utilizar chave de impacto ou parafusadeiras de impacto para apertar parafusos Phillips é que a chance dele escapar e acabar espanando a ponta tanto do bit quanto do parafuso é muito baixa. Porque como ela trabalha no impacto, no momento que dá o impacto, o bit exerce força no parafuso e no momento que a força de torque é removida para a chave de impacto se preparar para o novo impacto, dá tempo para o bit voltar e se encaixar de novo na posição. Então ele aperta,
se encaixa. Aperta, se encaixa. Então, comparado com parafusadeiras, onde é aplicado o torque de forma constante, chaves de impacto e parafusadeiras de impacto espanam muito menos o bit e o parafuso. Aperto, velocidade máxima. Muito rápido, galera. Muito top. Uma das aplicações também de uma chave de impacto como essa, além de soltar parafusos de automóveis e máquinas, é colocar parafusos bem grossos na madeira, justamente porque ela tem muita força e não exerce torção no seu pulso. Quer ver? Eu vou segurar com poucos dedos aqui e nós vamos colocar esse parafuso sem pré-furo. Esse parafuso é um 7,5 por 80 e ele já está usado, ele já foi colocado aqui algumas vezes. Vamos lá? Vai até espanar, é muita força mesmo. Bora tirar? Au! Au! Por que ela deu umas escorregadas no bit? Porque a cabeça do parafuso já está meio espanada. É tanta força que chega a esquentar o bit. Ó. Soltando os parafusos Phillips. Muito rápido, o parafuso fica bem quente. É muito top. Vamos ver esse parafuso também na velocidade mais lenta. Então vou colocar aqui na velocidade mais lenta. Ele continua o aparafusamento, porém numa velocidade menor. Velocidade mais rápida agora. E vocês viram que ela desligou sozinha ao soltar o parafuso porque a função está ativada. Bem legal. No momento que o parafuso está solto, ó, ela desligou. Funcionou muito bem aqui na madeira. Agora o teste vai ficar bruto para ela. E olha só, galera, um pequeno spoiler da nossa bancada nova que a gente está fazendo. Em breve sai o vídeo da bancada e do portão, tá? Demora para editar esses vídeos que eles são muito grandes e detalhados, mas já sai no canal. Agora eu consigo apertar esses parafusos sem a mesa se quebrar toda e sem ninguém precisar estar segurando a bancada. É uma bancada de 4 metros, é bem grande. Vou apertar esse primeiro parafuso com 200 Nm de torque e esse 300 Nm de torque nós vamos soltar para ver se ela dá conta. Começando então com 200 Nm, 200 e 300 Nm. Haja força, hein, galera? Só vou conferir. 310, 315 deu. E a bancada aguentou tranquilo, pessoal. Bem grande. Estou utilizando um soquete de 24 mm da SATA, porque no kit da ferramenta não vem o de 24 mm. Modo de soltar sem função automática, parafuso de 200 Nm. Fácil. De 300 Nm agora. Fácil também. Agora vou torquear com 350 e 400 Nm. 350. 360 deu. E 400. Não foi ainda. É aperto pra caramba, pessoal. Eu vou procurar uma alavanca maior do que essa 18 polegadas, porque eu vou acabar me machucando aqui. 350 Nm. Soltou também. 400 Nm. Demorou um pouquinho mais, mas soltou rápido também. Surpreendente, galera. Gostei demais. Entrega muita força mesmo. É uma mão na roda para soltar os parafusos. Agora eu vou fazer um teste de aperto, galera. Vou ficar apertando esse parafuso durante 10 segundos, contados aqui no timer. Depois a gente tenta soltar o parafuso para ver quanto torque deu de aperto dela. 10 segundos, 3, 2, 1. Descobri que meu torquímetro tem a função pico, então ele vai registrar o torque máximo aplicado, tanto em aperto quanto para soltar. Ele está configurado para 120 Nm, mas aqui no caso, nesse modo, não conta para o registro. Vou iniciar soltando, bora lá. Galera, 414,6 Nm de pico. Lembrando que o torque para soltar um parafuso que foi apertado é sempre menor do que o necessário para apertá-lo. Então esse valor ainda é um pouquinho maior. Pouca coisa, mas maior, tá?
Então olha só o torque dessa bruta aqui. Muito bom, hein? O torque foi tanto, galera, que o bit tá preso, ó. Agora soltou. Temperatura da ferramenta depois de apertar tudo isso, olha só, galera, 37 graus. Dá pra ver que a parte de metal aquece um pouco, assim como o bit, tá? Normal, mas ainda tá bem frio. O motor quase nada, deu uma mornadinha de nada. Olha lá, frio ainda. E a bateria, mais frio ainda. Ó, 32, porque ferramentas como chave de impacto, ó, 28 aqui, ó. Elas não exigem quase nada da bateria. Quase nada não, né, galera? Exige alguns picos de corrente, mas eles são por tempos limitados, né? Por tempos curtos. No momento que ele está precarregando a mola, o motor exige torque, mas assim que dá o impacto, alivia para o motor e para a bateria. Então a durabilidade de uma bateria dessa numa chave de impacto é muito maior do que numa parafusadeira, por exemplo, onde o torque do motor é entregue o tempo todo de forma constante para o eixo de saída e por isso a corrente drenada da bateria é constante o tempo todo, enquanto houver carga no eixo. E quanto maior a carga no eixo, maior é o dreno na corrente da bateria. Então, parafusadeiras comuns exigem muito mais da bateria do que chaves de impacto ou parafusadeiras de impacto. Impacto, que eu digo, é axial, não é perfuração com impacto, são coisas diferentes, tá? Aqui o impacto é no eixo, nesse sentido axial. Bora dar uma olhada na bateria? A bateria é composta de 10 células, né? 5 em série e depois em paralelo. Elas prometem ter 2.000 mAh e essa é a placa de controle. Podemos ver que ela possui 3 MOSFETs, o que é mais do que o suficiente para chaves de impacto pela experiência que eu tenho vendo essas baterias e testando essas ferramentas. Os fios que levam a corrente, que são esses dois, para a ferramenta são relativamente grossos. Está um pouquinho solta essa isolação, mas ele fica desse lado, não vai afetar em nada. Tem um circuito que monitora a tensão da bateria, muito bom para proteção. E um MOSFET para poder controlar, desligar e ligar a entrada de tensão, para poder controlar a carga. E aqui nós podemos ver um termistor, um sensor de temperatura. Então ela vai desligar também caso a bateria esquente, não deixando a ferramenta funcionar se ela estiver quente demais ou ela carregar. Depois que ela esfriar, volta a funcionar. Vamos testar a resistência interna da bateria. A resistência interna é muito importante porque vai nos dizer se a bateria é nova ou velha e se essa bateria vai conseguir fornecer altas correntes sem aquecer tanto. A resistência total do pack é 55,4 mA. Como elas estão associadas em paralelo, cada uma vai ter então 22,16 mA, isso para cada célula. Essa resistência interna é compatível com células novas e de qualidade boa. Então essa bateria é nova e vai fornecer a corrente para a ferramenta sem esquentar tanto. Agora, galera, bora medir quanto suco tem dentro dessa bateria. Suco que eu quero dizer é a capacidade dela em ampere-hora, que é a quantidade de carga que a bateria pode armazenar. Quanto maior a capacidade, mais tempo essa bateria vai manter seu equipamento funcionando. Capacidade não é corrente, tá? Capacidade é em ampere-hora. Aqui não vem nenhuma informação de capacidade, porém as células informam 2.000 mA cada uma. Tá aqui a informação, ó, 2.000 mAh. Então, como elas estão em paralelo, duas é para dar 4.000 mAh. Descarga padrão de 1 A, para esse caso, 15 volts de tensão de corte. Bateria completamente carregada, iniciando o teste. 1 A de corrente constante sendo consumido, a tensão vai caindo. Quando cair para 15 volts, o teste para não danificar as células. E aqui embaixo vai acumulando a capacidade. Daqui a pouco a gente volta. E depois de 2 horas e 55 minutos, a capacidade foi de 2.922 mAh, quase 3.000 mAh. Claro que cada célula prometia 2.000, então daria 4.000 mAh. 3.000 é um pouco abaixo de 4.000. Porém, é normal essas células que indicam 2.000 nessas ferramentas darem ali em torno de 1.500, 1.300. Essa capacidade de 3.000 mAh vai manter a chave de impacto funcionando durante um bom tempo. Bora testar o carregador. Ele promete fornecer uma corrente de 1,2 amperes com 21 volts, conectando aqui no Atort DL24. O link dele eu estou deixando na descrição, caso você queira testar baterias, fontes e por aí vai. Ele é uma carga de corrente constante, 22 volts, ok. 100 mA, vamos iniciar o teste drenando 100 mA, 100, 200, 300, 400, 500, ok até aí, 600, 700. Com 700 mA ele desligou. Não chega nos 1,2 amperes que prometeu. Considerando que a bateria tem aproximadamente 3.000 mAh e que a corrente de carga máxima é 700 mA, logo o tempo para carregar essa bateria vai ser de 4,3 horas aproximadamente. É uma carga lenta, não é uma carga rápida. A vantagem da carga lenta é que ela é melhor para a saúde das baterias. E você ainda pode comprar um carregador de carga rápida para poder carregar essas baterias à parte. E chegou a vez dele, o exterminador de baterias 2000. Esse
Esse daqui, galera, é um projeto que eu construí para drenar muita corrente da bateria, para a gente ver se ela dá conta de fornecer essa corrente e para ver o quanto as células ou os MOSFETs vão esquentar. Nesse caso, nós vamos drenar 30 amperes. Aqui nós temos diversas correntes na qual o projeto vai registrando a tensão por corrente e a bateria que tiver maior tensão pela corrente ganha. Iniciando o teste, já registrou a tensão em 0 amperes, 20,99 volts. Já vamos chegar em 5 amperes, tensão registrada em 5 amperes, 20,43 volts. Já vamos bater 200 watts drenados da bateria, galera. Bastante coisa, hein? 15 amperes, quase 300 watts, em 15 amperes, 19,22 volts. Vamos chegar em 400 watts, a bateria deu conta de chegar em 20 amperes, 18,6 volts. Depois, estamos quase em 500 watts, ela vai dar conta de chegar em 30 amperes? Vai dar conta? Galera, e chegou em 30 amperes e muito bem, ó. Continua mantendo a tensão de 17 ponto alguma coisa volts. E ó, o negócio já tá pegando fogo, porque meu projeto converte a energia elétrica dessas baterias em energia térmica nessas velas aquecedores de motores a diesel. Parando o teste, e nós temos, galera, o primeiro lugar de todas as baterias já testadas aqui no canal. Antes, o primeiro lugar era da bateria da Hanabi de 4 ampere-hora, que em 30 amperes manteve 16,86 volts. Essa manteve 17,58 volts, consideravelmente uma tensão maior. Então, o primeiro lugar das baterias vai para essa. E ó que a capacidade dela é de 3 ampere-hora. Normalmente, quanto maior a capacidade, mais corrente a bateria vai conseguir fornecer. Aí o aquecimento, né, galera? As células praticamente não esquentaram, estão frias, e os MOSFETs estão mornos. Conclusão, em minha opinião, sobre essa ferramenta aqui. Se você ainda não tem uma chave de impacto e está sofrendo para soltar parafusos, demorando mais, fazendo força à toa que nem um jumento, você está perdendo muito tempo, cara. Uma ferramenta dessa, nesse preço, o tanto de trabalho que ela faz por você, agilizando o tempo, evitando lesões, é muito, você tem que ter uma ferramenta dessa, mesmo que for para o uso hobby. Uma hora ou outra você vai querer mexer no carro, desmontar uma máquina e vai ter um parafuso que você vai soltar, vai se machucar, vai demorar muito mais. Isso daqui torna a sua experiência muito melhor para você poder arrumar e consertar as coisas e até ganhar um dinheiro com manutenções, né? Ela não esquentou, a bateria dá conta do recado tranquilamente. Ah, Marlon, mas só vem uma bateria. Sim, galera, poderia vir duas. Mas vocês viram que a chave de impacto ela aproveita muito bem a energia da bateria. Então, para a maioria das aplicações, vocês vão ficar dias sem carregar essa bateria. E se para você dura um dia inteiro que seja a bateria, à noite bota para carregar, no outro dia você tem bateria para o dia inteiro. Fora que a padrão Makita 18 volts, então qualquer outra bateria de ferramenta chinesa com esse padrão vai funcionar aqui, fora que as originais da Makita também vão funcionar aqui. E ainda os soquetes que vêm junto não são os melhores, mas dão um bom caldo. O link já com o melhor preço e com o melhor frete está aqui na descrição. É só comprar e receber a sua com estoque no Brasil e entrega super rápido. E mais uma recomendação de ferramenta boa para você é essa serra circular de 150 mm a bateria da XBOM. Eu já terminei de cortar todas as madeiras e olha que é bastante madeira da minha bancada que tem 4 metros de comprimento por 60 de largura por 90 de altura. E nem acabou a carga da segunda bateria. Tô deixando o vídeo aqui para você se divertir e assistir. Valeu, galera. Até um próximo vídeo.